Pessoal, a gente vai falar aí da primeira parte, na realidade, da semana 10, dia 7, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Primeira questão. O sistema constitucional brasileiro só admite que o presidente e o vice-presidente da República sejam processados no exercício do mandato após prévia autorização de quem? Da Câmara dos Deputados por quanto? Por 2/3 dos seus membros, ok? Então, compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República. Então, admitida essa acusação por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o STF nas infrações penais comuns e perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Que então não compete ao Congresso Nacional e sim à Câmara dos Deputados. Questão 2. A competência da Câmara dos Deputados dispor a respeito de limites globais de condições do montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A competência da Câmara dos Deputados é a competência do Senado Federal. Competência do Senado Federal. Lembre, falou em estado, está falando sobre o Senado Federal. Então, estabelece limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária nos estados, Distrito Federal e municípios. Lembrando, se fosse dívida imobiliária federal, seria o Congresso Nacional, ok? Nesse caso, é só o Senado mesmo. 3. No caso do presidente da República, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, deixar de apresentar ao Congresso Nacional suas contas, ele tem 60 dias, ao exercício do anterior, caberá à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas, certo? Certo. Compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentados ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, abriu a sessão legislativa, dia 2 de fevereiro, ele tem 60 dias para apresentar aí a prestação de contas, ok? Então, não prestou contas após a abertura da sessão legislativa, vai ocorrer então a tomada de contas do presidente da República. Então, aqui está certo? Está certo. Deixou de apresentar ao Congresso Nacional suas contas, vai ser procedido aí pela Câmara dos Deputados tomada de contas, ok? Não é especial não, esse aí é do TCU. É competência privativa da Câmara dos Deputados a autorização para instauração do processo contra o presidente da República. A gente acabou de ver, sim, por 2/3 dos seus membros, correto. Questão 5ª. É atribuição da Câmara dos Deputados a escolha do chefe de missão diplomática de caráter permanente? Não, a escolha é feita pelo presidente da República e é aprovado pelo Senado Federal. Então, compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha do chefe de missão diplomata de caráter permanente. Perfeito? Então, ao Senado. 6º, para que seja instaurado um processo contra ministro de Estado, é necessária autorização pelo Congresso Nacional? Não. Pelo Senado Federal? Não. Pela Câmara dos Deputados por 2/3 dos seus membros. Então, compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra o presidente da República, o vice-presidente e os ministros de Estado. Então, não é o Senado Federal, errada a questão. 7ª. As pessoas jurídicas e estrangeiros residentes no Brasil são partes legítimas para oferecer acusação contra deputados, visando a instauração de processo de impeachment contra o presidente da República? Resposta: não. É o que? É qualquer cidadão. Onde está escrito isso? Lá numa lei de 1950, 10.079. Artigo 14 vai dizer que é permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República, o ministro de Estado, por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. Perfeito? Então, qualquer cidadão. Errado, portanto. 8º, o conteúdo
da mencionada proposta é incompatível com a Constituição da República, pois não cabe à CLDF definir o número de deputados que compõem. Vamos ver? Considerando que o deputado distrital tem apresentado proposta de emenda à LODF que alterava para 17 o número de deputados distritais que comporiam a CLDF. Julgue o item a seguir. O conteúdo da mencionada proposta é incompatível com a Constituição. Então não cabe ao deputado distrital propor alteração do número de deputados, certo? Certo. Então é incompatível com a Constituição Federal, pois não cabe à CLDF definir o número de deputados que compõem. Então, correto. Por que está correto? O artigo 45 vai falar no seu parágrafo 1º da Constituição Federal que o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal de deputados, será estabelecida por lei complementar proporcionalmente à população. Então o gabarito está certo. Então é incompatível sim com a Constituição Federal a iniciativa desse deputado distrital. Questão 9. É de competência da mesa dos deputados a iniciativa de projeto de lei que disponha sobre a criação e remuneração dos cargos de polícia legislativa. Estão falando Câmara dos Deputados, podendo o presidente da República vetá-lo no todo ou em parte, se entender que o referido projeto de lei é inconstitucional ou contrário ao interesse público. Veja, isso daqui era para inspetor de polícia legislativa na CLDF. Então ele está falando sobre um projeto de criação e remuneração de cargos de polícia legislativa. Ele não está falando qual polícia legislativa, certo? Tem do Senado, tem da Câmara, tem do CLDF. Então englobou todo sobre a criação e remuneração dos cargos de polícia legislativa. Então compete então a quem? A Câmara dos Deputados? Não, compete à Câmara dos Deputados a iniciativa da criação e remuneração dos cargos de polícia legislativa relativos aos cargos da Câmara dos Deputados. E assim, do Senado vai competir a ele e da CLDF vai ser a competência deles. Então não tem nada a ver com isso, perfeito? Então a questão está incorreta. Podendo o presidente da República vetá-lo. Ora, se for do CLDF, Polícia Legislativa, quem poderá vetá-lo no máximo vai ser quem? Vai ser o governador do estado. Então a questão está incorreta. Veja, o regimento interno da Câmara dos Deputados diz que a mesa competente, dentre outras atribuições estabelecidas dessa lei, regimento por resolução da Câmara ou por delas implicitamente resultantes, propor privativamente a Câmara projeto de resolução dispondo sobre a sua organização, funcionamento, polícia, regime jurídico do pessoal, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções, fixação da respectiva remuneração. Então cabe à CLDF aí, não ao Câmara dos Deputados. Última questão. Caso a Comissão de Segurança Pública no Combate de Crime Organizado da Câmara dos Deputados, atendendo a requerimento de um deputado ligado à Polícia Federal, considerasse a extinção de cargos uma atitude que comprometeria a eficácia de órgãos, que ela poderia ser fundamentada convocar diretor-geral da Polícia Federal para prestar pessoalmente informações sobre o assunto. Então ele está dizendo, uma comissão de segurança do combate ao crime organizado da Câmara dos Deputados, mediante requerimento de um deputado, pode convocar o diretor da Polícia Federal para prestar pessoalmente informações sobre o assunto? Veja, a Câmara dos Deputados e Senado Federal ou qualquer das suas comissões, então está aqui, ó, convocar quem? Ministro de Estado, não é o caso, ou quaisquer titulares de órgãos ou diretamente subordinados à presidência. A Polícia Federal é diretamente subordinada a quem? Ao Ministro de Estado, Ministério da Justiça. Então não pode ele ser convocado nesse dispositivo. O artigo 58 vai dizer que o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporais constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento e ou no ato de que resultar sua criação. As comissões, em razão da matéria e de sua competência, cabe
solicitar depoimento de qualquer autoridade. Então, nesse caso aqui, a solicitação ela é diferente da convocação. Convocação ela é mais impositiva, solicitação já não. Então, o autor aí, o Novelino, diz que os convocados, quando são convocados, eles são obrigados a comparecer sob pena de condução coercitiva solicitada pelo presidente da comissão à Polícia Federal, ok? Então, convocação distinta de solicitação, por isso a questão está errada. Beleza, meu povo? Um abraço e vamos para a próxima.